Eu tinha feito uma gravação no intervalo do jogo de hoje, entre Vasco e São Paulo, mas resolvi descartar, esperei o final do jogo para poder fazer um vídeo mais completo, analisando, ponderando tudo o que aconteceu nesse jogo. E eu gostaria de começar por alguns erros clássicos e pontuar, dar nome aos bois aí. Vamos lá. No primeiro tempo do jogo, até os 32 minutos do primeiro tempo, o Vasco dominava o São Paulo e tinha todas as ações do jogo. Tinha feito um gol, estava sufocando o São Paulo, estava congestionando o meio de campo, estava deixando o São Paulo meio atordoado, sem saber o que fazer. Mas aí entrou o que a gente chama no futebol de o sistema. O sistema. Na verdade, o sistema ele iniciou o jogo. Ou seja, desde o primeiro minuto o sistema estava ali. O sistema começou quando a comissão de arbitragem, a CBF, escalou Anderson Daronco para apitar o jogo. Todo mundo, tá, as redes sociais todas dizendo que tinha receio, porque jogo que o Anderson Daronco apitava do Vasco era sempre polêmico e sempre prejudicava o Vasco. Não só o Anderson Daronco, mas o Wilton Pereira Sampaio, Voaden, Eber Roberto Lopes, Luiz Flávio de Oliveira, André Castro. Todos esses árbitros, existem mais árbitros, mas que eu me lembro agora, todos esses árbitros prejudicaram o Vasco em algum momento. Então, vamos lá. No início do jogo, na área do São Paulo, o Vasco no ataque, o Miranda protege a bola e leva a mão no rosto do Léo Jabá. Nós cansamos de ver árbitro parando o jogo e marcando falta para jogador que colocava a mão na altura do rosto do jogador que vinha atrás dele. Só que esse lance era dentro da área do São Paulo. E o senhor Anderson Daronco ignorou. O VAR ignorou. E nada foi marcado. Os comentaristas do Sport TV, senhor Lédio Carmona, e o comentarista de arbitragem, Luiz Flávio de Oliveira, que já foi árbitro de futebol, que também fazia e faz parte do sistema, nem comentou o lance. Passou batido. Não teve falta, não teve irregularidade. E o jogo continuou. Aí veio aquele fatídico lance em que o Juninho domina a bola, ela sobe. E não dá para se dizer, não dá para se precisar que aconteceu o toque, que o toque foi intencional e todo mundo viu que não foi intencional. E sobrou a bola para o Cano e o Cano fez o gol. E o VAR foi acionado e o senhor Anderson Daronco anulou o gol. E o Vasco continuou sufocando o São Paulo. E aos 32 minutos, entre o 32º e o 33º minuto, naquele lance desproporcional do Léo Jabá, o VAR chamou, ele deu o cartão amarelo e o VAR chamou o Anderson Daronco para ele analisar o vídeo. E o Anderson Daronco, sem pestanejar, expulsou o Léo Jabá. A partir daquele momento, o jogo acabou. O sistema venceu. O sistema venceu. A partir dali, o São Paulo começou a jogar
fez o primeiro gol, terminou o primeiro tempo, iniciou o segundo tempo. O Benítez fez o segundo gol. O Vasco esboçou uma reação. Fizemos o gol, que foi contra, mas fizemos o gol. E logo na sequência, o senhor Anderson Daronco expulsou o Leandro Castan. Ou seja, terminamos o jogo com 9 jogadores. E como se não bastasse, ele também expulsou o Lisca. E aqui vale uma reflexão. Neste país de merda, onde tem imperado os absurdos, a tal da meritocracia, ela se baseia em quem segue o sistema e não na sua qualificação. Porque esses árbitros que têm esse distintivo da FIFA, eles recebem esse distintivo não porque eles são bons, porque eles são melhores que os outros. É que eles seguem a cartilha da comissão de arbitragem, eles seguem a cartilha da CBF e da FIFA. Neste país de merda, a justiça não segue a lei, a justiça é injusta, quem comanda o futebol é corrupto, e eu volto a dizer, não sou eu que digo, as condenações de vários dirigentes do futebol brasileiro, de alto escalão, indicam essa corrupção. Que tudo gira em torno do toma lá, dá cá. Eu te dou isso, você me dá aqui. Se você não me der, eu te tiro. Eu te tiro do esquema. E eu não estou aqui dizendo que o time do Vasco é bom ou é um lixo. Eu ainda vou falar sobre isso. Eu estou dizendo apenas, no momento, em relação aos árbitros do futebol brasileiro, a quem comanda o futebol brasileiro, a vergonha que é a CBF. Ou seja, eu só estou dizendo aqui o que todos estão tendo. É uma vergonha o futebol brasileiro, é uma vergonha a comissão de arbitragem, é uma vergonha quem comanda a CBF. Você não é colocado ali pelo que você faz em campo, e sim pelo que você segue. Se você cumpre as determinações desses dirigentes, você está na fita. Você usa o distintivo, você é indicado à FIFA. Então é inaceitável, mas ao mesmo tempo a gente sabia, porque vários canais aqui já estavam colocando em dúvida a escalação do senhor Anderson Daronco. E deu no que deu. O Vasco perdeu o jogo e está eliminado da Copa do Brasil. Uma vergonha tudo isso que acontece no Brasil, uma vergonha tudo isso que acontece no futebol brasileiro. E você vem aqui para torcer, você vem aqui para acreditar na lisura, para acreditar na honestidade das coisas, e não é honesto. Não é honesto. Essas figuras, essas pessoas precisavam ser desmascaradas. Eles precisavam responder por todos esses crimes que cometem. Mas não são. A justiça no Brasil prefere prender um ladrão de galinha que rouba para comer do que prender as falcatruas que a gente está vendo aí, que roubam milhões por segundo. Então é
inadmissível, inaceitável. O que nós vamos ensinar para os nossos filhos vendo tudo isso que acontece no Brasil? Com relação ao jogo em si do Vasco, Hernando, eu volto a dizer, eu vou dizer aqui, vou profetizar. Se o Lisca continuar escalando o Hernando, ele não dura mais 2 jogos. Se o Lisca continuar escalando Morato e Marquinhos Gabriel, ele cai também. Leandro Castan não está conseguindo jogar futebol. O time do Vasco é um time composto de perdedores. Porque diante de tudo isso que aconteceu com o Vasco hoje, você não viu uma repressão, você não viu jogador fechando em cima do árbitro, você não viu comissão técnica fechando em cima do árbitro. As pessoas perdem, os jogadores estão perdendo e achando que isso é normal. Um time desses é um time de perdedor, não chega a lugar algum. Imaginem vocês, se estivesse em campo Edmundo, Romário, Diego Souza, se esse jogo iria terminar bem. É inadmissível o Vasco perder um jogo e perder da forma que perdeu e o árbitro sair ileso. Não ter nada com ele. Não ter uma pressão, não ter uma cobrança. É uma vergonha tudo isso que acontece com o Vasco da Gama. E a gente vem falando aqui reiteradas vezes que essa diretoria golpista não tem condições de administrar o clube. O clube perdeu a credibilidade, perdeu o respeito. Eu estava vendo aqui agora no Twitter que disse que tinha vozes fora do estádio de torcedores xingando o Jorge Salgado e pedindo contratações. O clube que é uma nação, que tem uma nação de torcedores, não pode se contentar com meia dúzia de gatos pingados. Tem que tirar essa corja de pilantras do Vasco da Gama. A justiça, ela não faz a justiça, já está mais provado, está mais do que provado isso. Nós vamos ficar aqui esperando uma justiça que não faz, não cumpre a lei. É o toma lá da cá que eu estou falando. Coisas absurdas, as pessoas falam, mas o juiz lá não podia ter feito isso, mas fez e ficou por isso mesmo. E aí o torcedor fica esperando uma decisão positiva dessa turma. E quem deveria julgar esses juízes passa um pano para eles. Os caras não perdem o cargo, eles são afastados e são aposentados compulsoriamente. Que dó, hein? Aposenta com salário integral, depois de ter feito lambança, antes da hora. Que dó, né? Que dó. Isso é justiça? Isso é coisa que se deveria fazer? Então, meus amigos, eu venho dizer aqui que, volto a dizer, o Vasco não sobe, o Vasco não tem alma, esse time não tem alma, não tem coração, não tem sangue na veia. Esse time é um time de sem vergonhas, que eu já disse isso. É um time que perde e fica por isso mesmo, e vai para a televisão e fica dando justificativa, justificando o injustificável. Hoje o Vasco foi prejudicado, jogos anteriores também, e assim vai ser enquanto esse time não tiver alma. O time não sobe, o time não consegue vencer e pode mudar, pode trazer Guardiola, pode trazer qualquer treinador do mundo. E se não mudar a alma desse time, a alma do clube, não muda esta história.
Infelizmente, o Vasco da Gama está morto.